A tarde caía mansa pela janela da sala, tingindo de dourado os fios de lã que dançavam em minhas mãos. O cheiro de bolo de fubá ainda pairava no ar, uma memória quente do lanche que preparei para minha pequena Ana. Ela, com seus 8 anos de pura luz, brincava no tapete com suas bonecas, criando mundos inteiros com sua imaginação fértil. Era um daqueles momentos de paz que fazem a velhice valer a pena. Uma calmaria que eu acreditava ser eterna, inabalável. O som rítmico das agulhas de tricô era a trilha sonora da minha felicidade. Um som que me acalentava desde que meu Bento se foi. Eu observava o sol nos cabelos de Ana e pensava que nada no mundo poderia quebrar aquela redoma de tranquilidade que construí com tanto sacrifício, com tanto amor. Mal sabia eu que o chão sob meus pés estava prestes a se abrir, e o som que viria a seguir silenciaria para sempre a melodia da minha paz. Ela parou de brincar de repente, levantou a cabeça, seus olhinhos castanhos procurando os meus com uma seriedade que não pertencia ao seu rosto infantil. Olhou para o corredor, para a porta da cozinha, como se verificasse se estávamos verdadeiramente sozinhas. Então, se levantou e veio até mim, na ponta dos pés, como quem carrega o segredo mais pesado do mundo. Suas mãozinhas apoiaram-se no braço da minha poltrona, e seu rosto se aproximou do meu ouvido. Senti o calor de sua respiração, o cheiro doce de criança, e então o sussurro que congelou o tempo. Vovó, o tio Ricardo disse no telefone que vai fazer um papel novo para ficar com a sua casa quando você for morar no céu. As palavras, ditas com a inocência de quem apenas repete o que ouviu, caíram no meu colo como pedras de gelo, queimando tudo por dentro. As agulhas de tricô escorregaram dos meus dedos e caíram no chão com um baque surdo, o único som no silêncio ensurdecedor que se instalou na minha alma. Morar no céu, um papel novo. Cada sílaba era um golpe. Minha primeira reação foi a negação, uma onda de proteção que subiu pela minha garganta. Crianças inventam coisas, ouvem errado, misturam fantasias com a realidade. Ricardo, meu Ricardo, jamais faria isso. O menino que segurou minha mão no enterro do pai, o jovem que prometeu cuidar de mim para sempre, o homem que eu amei mais do que a mim mesma. A imagem dele, sorrindo e me abraçando na manhã daquele mesmo dia, invadiu minha mente, lutando contra a monstruosidade que as palavras de Ana pintavam. Mas a seriedade no olhar dela, a preocupação genuína, aquilo não era invenção, aquilo era um aviso. Naquele exato instante, a porta se abriu e ele entrou. Ricardo, com seu sorriso fácil, o mesmo que tantas vezes me confortou. Mãe, quer um café? Acabei de passar um fresquinho, ele disse, a voz soando absurdamente normal, cotidiana. Meu coração deu um salto doloroso. Olhei para o rosto dele, o rosto que eu conhecia mais do que o meu próprio, e pela primeira vez na vida, procurei por rachaduras na máscara. Procurei pelo monstro que minha neta de 8 anos tinha acabado de me apresentar. E a pergunta silenciosa ecoou tão alto dentro de mim que temi que ele pudesse ouvi-la. Como o amor da minha vida se transformou nisso? Ou será que a inocência da minha neta está me fazendo imaginar o pior? O cheiro de café se misturou ao cheiro de medo. E a minha casa, meu porto seguro, de repente pareceu um território inimigo. Eu não respondi, apenas o encarei, tentando decifrar o homem à minha frente. O contraste entre sua aparência serena e a bomba que acabara de explodir no meu colo era vertiginoso. Meu olhar alternava entre o sorriso dele e os olhos atentos de Ana, que agora se escondia um pouco atrás da minha poltrona, como se também sentisse a mudança na atmosfera. A luz dourada do sol que antes me aquecia, agora parecia fria, investigativa, revelando sombras onde antes eu só via amor. Cada gesto dele, cada piscar de olhos, tornou-se suspeito. Era como se eu estivesse vendo um estranho, usando a pele do meu filho, um ator talentoso, desempenhando o papel de uma vida inteira. Eu senti o peso do mundo nas minhas costas, a responsabilidade de descobrir a verdade e o pavor do que essa verdade poderia ser. A vida nos coloca em encruzilhadas terríveis, momentos em que uma única escolha pode definir todo o resto da nossa jornada. Ali, sentada na minha velha poltrona, com o tricô esquecido aos meus pés e o coração em pedaços, eu estava na minha. A dúvida me corroía como um ácido. A desconfiança envenenava o amor mais puro que eu já senti. O que eu deveria fazer? Confrontá-lo e arriscar destruir nossa relação para sempre por causa de uma frase mal interpretada por uma criança? Ou me calar e correr o risco de estar abrigando um lobo sob o meu teto? Uma parte de mim queria acreditar nele.
Queria desesperadamente que Ana tivesse se enganado, mas a outra parte, a parte que agora tremia, sabia que algo estava terrivelmente errado. Já passou por algo assim? Em que seu coração diz uma coisa, mas um sussurro te diz outra completamente diferente? Meu nome é Elvira. E aos 72 anos, eu achava que já tinha visto e sentido tudo o que a vida poderia me oferecer. Minhas mãos, que hoje tremem ao segurar uma simples xícara de chá, já foram firmes e fortes. Foram elas que ergueram sozinhas um negócio, que embalaram um filho no meio da noite, que enxugaram as próprias lágrimas para que ninguém visse minha fraqueza. Eu sempre me orgulhei da minha resiliência, da minha capacidade de transformar dor em força. Construí minha vida tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício, acreditando que na velhice eu teria o direito de colher a paz que plantei. Mas a paz é uma planta frágil e às vezes a praga que a destrói vem de dentro da nossa própria casa, carregada pela mão de quem mais amamos. Hoje, a firmeza não está mais nas minhas mãos, mas na dolorosa decisão que sei que preciso tomar. Perdi meu Bento há mais de 40 anos. Um mal súbito o levou e me deixou com um menino de 5 anos nos braços e um mundo de incertezas pela frente. Lembro de chorar escondida no banheiro, com o chuveiro ligado para abafar o som do meu desespero, e depois sair com um sorriso no rosto para que meu Ricardo não sentisse o peso da nossa perda. Jurei no túmulo do meu marido que nosso filho não sentiria falta de nada, que eu seria pai e mãe, que o protegeria de todo o mal do mundo. E eu cumpri. Cada passo que dei, cada escolha que fiz, foi pensando nele, no futuro dele. Eu me tornei uma fortaleza para que ele pudesse crescer seguro, sem saber que o maior perigo não estava lá fora, mas sendo cultivado aqui dentro, no solo do meu amor incondicional. A mercearia Doce Recanto era o meu orgulho. Herdei do meu pai um pequeno balcão e o transformei em um negócio que sustentou minha família por décadas. O cheiro de grãos de café moídos na hora, de queijo fresco e de pão quente se misturava ao som do sininho na porta e das conversas com os vizinhos. Eu conhecia cada cliente pelo nome, sabia de suas alegrias e de suas dores. Aquele lugar era a prova de que eu era capaz, de que uma mulher sozinha podia sim ser a rocha de sua própria vida. Ricardo cresceu ali, entre os sacos de feijão e as prateleiras de doces. E muitas vezes ele me ajudava no caixa depois da escola. Ele via meu esforço, meu suor. Como ele pôde se esquecer de cada gota? Como pôde olhar para esta casa, comprada com o dinheiro da venda daquele sonho, e ver apenas um prêmio a ser conquistado? Vendi a mercearia há 10 anos. As costas já doíam, o corpo pedia descanso. Mas a principal razão foi outra. Foi para ter uma velhice tranquila, sim, mas principalmente para garantir que Ana, minha neta, tivesse todas as oportunidades que Ricardo não teve. Queria ter dinheiro guardado para a faculdade dela, para uma viagem, para o que quer que ela sonhasse em ser. Vendi meu passado para construir o futuro deles. Cada parede desta casa, cada móvel, cada flor no jardim foi comprada com o dinheiro da minha história, do meu trabalho honesto. Esta casa não é apenas um bem material, é o testamento da minha vida, do meu amor. E a ideia de que meu próprio filho a enxerga como um objeto, um atalho para resolver seus problemas, me rasga a alma de uma forma que nenhuma dificuldade financeira jamais conseguiu. A resiliência sempre foi minha companheira mais fiel. Enfrentei planos econômicos que quase me levaram à falência. Enfrentei a solidão das noites vazias, enfrentei doenças que me deixaram de cama por semanas. E sempre levantei. Sempre encontrei uma força que nem sabia possuir, um motivo para continuar lutando. Mas todas essas batalhas eram contra inimigos visíveis, externos. A vida, o governo, as doenças. Eu nunca precisei lutar contra meu próprio sangue. Essa dor é diferente. É uma dor que não cicatriza, porque a ferida é reaberta todos os dias, com cada sorriso falso, com cada gesto dissimulado. Como se luta contra o reflexo do seu maior amor, quando ele se torna sua maior ameaça? A fortaleza que eu construí ao meu redor não tem defesas contra um ataque que vem de dentro. Eu me lembro do cheiro dele quando era bebê, um cheirinho de leite e sonho que me acalmava a alma. Lembro de suas mãozinhas segurando o meu dedo com uma força surpreendente, como se eu fosse o centro de todo o seu universo. Lembro da sua alegria genuína quando eu chegava em casa depois de um dia exaustivo na mercearia. O jeito como ele corria para me abraçar, afundando o rosto no meu vestido. Essas memórias são o meu tesouro
e a minha tortura. São elas que me fazem duvidar, que me fazem querer acreditar que tudo não passa de um terrível engano. Eu tento encontrar nos olhos do homem de 45 anos o brilho daquele menino, mas só encontro um vazio opaco, uma pressa que não combina com o amor de um filho. O contraste entre o passado e o presente é um abismo que me engole todos os dias. Onde antes havia longas conversas na varanda, hoje há respostas monossilábicas e o som constante de seus dedos digitando no celular. Onde antes havia abraços apertados, hoje há um toque apressado no ombro. O vaso de orquídeas que ele me trouxe semana passada, um gesto que na hora aqueceu meu coração, agora me parece um adereço de palco. Suas pétalas brancas começaram a murchar e a cair, uma a uma, como a confiança que eu depositava nele. Cada pétala no chão é um lembrete silencioso de que algo belo está morrendo, apodrecendo bem na minha frente. E eu, por amor, fingia não ver. Agora, com as palavras de Ana ecoando na minha cabeça, eu olho para uma fotografia antiga na estante. Ricardo, com uns 10 anos, me abraçando na porta da mercearia. Ele sorri com os olhos, um sorriso puro, cheio de amor e admiração. E eu me pergunto, com o peito afogado em angústia, onde foi que eu errei? O amor que eu dei foi tanto que o sufocou, que o transformou em um homem fraco e egoísta. A culpa é uma companheira cruel. Ela se senta ao meu lado e sussurra que a responsabilidade é minha. A dor da suspeita é uma faca de 2 gumes. Corta por desconfiar do meu filho e corta por talvez ter criado um monstro sem perceber. O amor incondicional, que eu sempre vi como minha maior virtude, agora se revela como minha mais trágica falha. Esta é a minha história, ou pelo menos o começo dela, o começo do fim de tudo o que eu conhecia. É um caminho solitário, cheio de sombras e memórias que agora me assombram. Eu não sei se terei forças para ir até o fim, para descobrir a verdade e lidar com ela, seja qual for. É um fardo pesado demais para carregar sozinha. E talvez por isso eu esteja aqui, abrindo meu coração dessa forma. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. Ricardo, meu filho, tem 45 anos, mas nos últimos meses parece que envelheceu uma década. A leveza que ele costumava ter no andar deu lugar a passos pesados, urgentes, como se estivesse sempre fugindo de algo que só ele pode ver. Ele se move pela minha casa, a casa onde cresceu, não mais como um filho, mas como um fantasma com pressa, um invasor que conhece a planta do lugar. O sorriso dele não alcança mais os olhos, é apenas um repuxar de lábios, uma máscara mal ajustada que ele veste todas as manhãs. Eu o observo de longe, da minha poltrona, e vejo um estranho que tem as chaves da minha porta e do meu coração. E eu não sei qual desses fatos me assusta mais. Ele é a personificação da minha maior alegria e agora do meu mais profundo terror. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento, sutil, como a maré que recua e leva a areia sem que a gente perceba. Começou quando ele perdeu o emprego, há quase 1 ano. No início, era apenas a preocupação de uma mãe. Eu lhe ofereci ajuda, minhas economias, meu apoio incondicional. Ele recusou tudo, com uma arrogância que eu nunca tinha visto. Disse que era um homem e que resolveria seus próprios problemas. Depois veio o distanciamento. As visitas ficaram mais curtas, os telefonemas mais raros. Ele começou a atender ligações no quintal, a falar em sussurros, sempre olhando por cima do ombro. A cumplicidade que tínhamos, a nossa capacidade de conversar por horas a fio, evaporou-se, deixando no lugar um silêncio constrangedor, pesado, cheio de palavras não ditas. Para o mundo, e até para mim por muito tempo, ele continuava sendo o filho perfeito. Trazia flores aos domingos, consertava a torneira que pingava, perguntava da minha saúde com um tom de voz preocupado. Mas era tudo uma peça de teatro. Eu sinto isso agora. Eram gestos vazios, calculados para me manter calma, para manter a imagem de normalidade enquanto, nas sombras, ele movia suas peças no tabuleiro. A fachada de filho atencioso era sua melhor arma, pois me desarmava completamente. Como eu poderia desconfiar do homem que media minha pressão e me lembrava de tomar meus remédios? A frieza dele não estava na ausência de cuidado, mas na mecânica desse cuidado, na falta de calor, na sensação de que cada gesto era parte de um roteiro que eu desconhecia. A primeira vez que a máscara caiu, foi por apenas 1 segundo, mas foi o suficiente. Eu tinha acabado de receber o resultado de um exame e estava apreensiva. Comentei com ele,
buscando um consolo, uma palavra de apoio. Ele me ouviu com impaciência e, sem nem mesmo comentar o que eu disse, mudou de assunto, perguntando por uns papéis do seguro da casa que estavam na minha gaveta. "Preciso ver uma coisa, mãe. É rápido", ele disse, já se levantando. Naquele momento, a frieza dele foi como um tapa. Minha angústia, minha saúde, minha vulnerabilidade, nada daquilo importava mais do que um pedaço de papel. Foi um vislumbre assustador do egoísmo que o estava consumindo. Uma prova de que, na lista de prioridades dele, eu já não estava mais no topo. Eu ainda não sei de todos os detalhes, mas sinto no meu íntimo de mãe que o problema dele é mais sombrio do que apenas a ganância. Há um desespero em seus olhos, uma agitação que a falta de dinheiro por si só não explica. Quando o telefone dele toca com um número desconhecido, ele empalidece. Às vezes, o ouço andando de um lado para o outro no quarto durante a madrugada. Não é a ambição que o move, é o medo, um medo visceral que o está transformando em um animal acuado, disposto a fazer qualquer coisa para escapar da armadilha em que se meteu. E a minha dor se duplica, porque além do pavor de ser sua vítima, ainda sinto uma pontada de compaixão pelo filho que vejo se afogando em um poço que ele mesmo cavou. A confiança é um cristal. Uma vez quebrado, você pode até tentar colar os pedaços, mas ele nunca mais terá a mesma transparência, a mesma força. E eu entreguei a ele o cristal da minha confiança de forma cega, absoluta. Lembro-me, há algumas semanas, de lhe dar meu cartão do banco para que ele pagasse uma conta para mim pela internet, porque era mais fácil para ele. Lembro do alívio que senti por ter um filho tão prestativo. Hoje, essa lembrança me queima por dentro, me enche de vergonha. Você já confiou em alguém a ponto de se sentir tolo depois? Aquele arrependimento amargo que te faz questionar não a maldade do outro, mas a sua própria inocência, a sua própria capacidade de julgar o caráter de quem está bem ao seu lado. Depois daquela tarde, o ar da minha casa mudou, ficou mais denso, mais difícil de respirar. A dúvida que se instalou em mim não era algo que eu pudesse ignorar. Ela pedia ação, exigia uma resposta. Decidi que não poderia mais ser a avó frágil na poltrona de tricô. Eu precisava me tornar uma investigadora dentro do meu próprio lar, uma espiã dos passos do meu próprio filho. O pensamento me causava náuseas. Tratar Ricardo como um suspeito parecia a maior das traições, mas a alternativa, viver na ignorância, esperando o golpe final, era simplesmente impensável. Com o coração pesado, comecei a planejar meu primeiro movimento, um pequeno teste. Uma pedra lançada na água para ver as ondulações que causaria. Comecei com algo simples. Havia um antigo pote de biscoitos na prateleira mais alta do armário da cozinha, uma peça que era da minha mãe. Pedi a Ricardo que o pegasse para mim, uma tarefa que ele já havia feito dezenas de vezes ao longo dos anos, sempre com um sorriso e uma piada sobre como eu guardava as coisas em lugares impossíveis. Desta vez, a reação foi diferente. Ele soltou um suspiro audível, um som carregado de impaciência. Seus ombros caíram em sinal de fastio. Ele pegou o pote de qualquer jeito, quase o derrubando, e o colocou na mesa com um baque seco, sem dizer uma palavra, antes de voltar a atenção para a tela brilhante do celular. Naquele silêncio rude, eu ouvi a confirmação de que o filho carinhoso de antes já não morava mais ali. No dia seguinte, continuei meu doloroso experimento. Deixei minha bolsa sobre o sofá, e mais tarde, fingi desespero ao não encontrar o dinheiro trocado que precisava para pagar o padeiro que entregava na porta. Meu Deus, devo ter perdido, que cabeça a minha, eu disse, atuando com uma naturalidade que me surpreendeu. Ricardo, você teria R$ 20 para me emprestar até eu ir ao banco? Ele me olhou. E por um instante eu vi um cálculo em seus olhos. Não era a preocupação de um filho, era a análise de um credor. Ele hesitou, franziu a testa e só então tirou a carteira do bolso, me entregando a nota com uma relutância palpável. Era um gesto pequeno, insignificante para o mundo, mas para mim foi mais uma prova da distância que havia crescido entre nós. O amor não hesita, o amor não calcula. A grande prova veio na terça-feira. Ricardo me abordou com uma pasta de plástico nas mãos e um sorriso que era largo demais para ser verdadeiro. Sua energia estava diferente, uma mistura de euforia e nervosismo. Mãe, boa notícia. O banco está fazendo uma atualização cadastral para clientes antigos e tem uns benefícios ótimos. É só assinar aqui, rapidinho, para não perder o prazo. Ele abriu a pasta sobre a mesa da cozinha, revelando uma pilha de papéis com letras miúdas, e me estendeu uma caneta,
já apontando para a linha pontilhada no final da última página. O cheiro do perfume que ele usava, geralmente tão familiar, de repente me pareceu forte, enjoativo, como se tentasse mascarar o odor da mentira que impregnava o ar ao redor dele. Segurei a caneta, mas meus dedos estavam gelados. Minha mão pairou sobre o papel, e um alarme soou dentro de mim, alto e claro. Meus olhos tentaram focar nas cláusulas, nos parágrafos densos, mas ele não me dava espaço. Começou a falar sem parar sobre as vantagens, sobre como aquilo era para o meu bem, para a minha segurança. Sua voz era um zumbido insistente, uma tática de pressão evidente. Cada fibra do meu ser gritava para eu não fazer aquilo. Era o instinto de uma vida inteira. A intuição de mãe que tantas vezes me guiou, me dizendo que aquela assinatura não seria uma simples atualização, mas um decreto, uma sentença da qual eu não poderia voltar atrás. Senti uma gota de suor frio escorrer pela minha têmpora. Com uma rapidez que nem eu sabia possuir, puxei a mão para trás e comecei a tossir. Primeiro de leve, depois uma tosse forçada, profunda, que me fez levar a mão ao peito. Ai, filho, não estou me sentindo bem, eu disse com a voz embargada. Minha vista ficou turva de repente, não consigo ler nada. Deixa esses papéis aí. Amanhã, quando eu estiver melhor, eu pego meus óculos novos e leio tudo com calma antes de assinar. Vi a decepção cruzar seu rosto como uma sombra. Foi um flash, rápido como um relâmpago. Mas eu vi a raiva contida, a frustração de ter seu plano adiado. Ele disfarçou rapidamente com uma expressão de preocupação, dizendo: "Claro, mãe. O mais importante é a sua saúde." Mas seus olhos diziam outra coisa. Eles diziam: "Você me escapou por enquanto." Ele se afastou, levando consigo sua falsa solicitude, e me deixou sozinha na cozinha com os papéis sobre a mesa. Meu coração ainda batia descompassado pela mentira e pela adrenalina. Olhei para a mesa e vi que uma pétala da orquídea branca que ele havia me dado tinha caído, pousando delicadamente ao lado da pasta. Uma pequena mancha marrom já se formava em sua borda, um sinal de morte. Aquela pétala murcha parecia um presságio, um símbolo da pureza que havia apodrecido em nossa relação. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu sabia, com uma certeza que doía na alma, que naquela tarde eu havia me livrado de uma armadilha muito bem preparada e que outras viriam. O medo deu lugar a uma necessidade urgente de confirmação. Subi as escadas, meu corpo movido por uma nova determinação. Fui até meu quarto, ao meu recanto de paz, e abri a primeira gaveta da cômoda, onde eu guardava meus documentos mais recentes. Era ali que eu sempre deixava o último extrato do banco, um hábito que mantinha há anos. Minhas mãos, agora trêmulas de verdade, reviraram os lenços perfumados com lavanda, as fotos antigas, as cartas de Bento. Nada. O papel não estava lá. Revirei a gaveta inteira, depois a segunda, a terceira. O extrato havia sumido. O pânico tomou conta de mim. Ele não estava apenas planejando o futuro. Ele estava agindo no meu presente, vasculhando minha vida, me controlando. O que você faria nesse momento? Sentei na beira da cama, com o conteúdo da minha vida espalhado aos meus pés. A gaveta aberta parecia uma boca escancarada, zombando da minha ingenuidade. A violação era tão profunda, tão íntima. Ele esteve ali, no meu quarto, no meu espaço mais sagrado, mexendo nas minhas coisas, caçando informações. Não se tratava mais de uma casa, de uma herança. Tratava-se da minha dignidade, da minha privacidade. O sentimento de segurança que eu tanto prezava havia sido roubado. De repente, cada porta rangendo, cada sombra no corredor, me causava um sobressalto. Eu estava aprisionada na minha própria casa, vigiada por um inimigo que eu mesma coloquei para dentro e que todas as noites me desejava bons sonhos. Uma lembrança dolorosa me veio à mente. Ricardo, com uns 7 anos, chegando em casa com um brinquedo que não era dele. Ele o havia achado na escola. Lembro de me sentar com ele, explicar com toda a paciência do mundo que não podíamos ficar com o que não nos pertencia. Fui com ele até a casa do colega para devolver o brinquedo. A honestidade, meu filho, é o bem mais valioso que a gente tem, eu lhe disse. Que ironia cruel do destino. A lição que eu me esforcei tanto para ensinar foi a primeira que ele esqueceu. Ou pior, ele aguardou para usar a aparência de honestidade como seu disfarce mais eficaz, enganando a própria mulher que lhe ensinou o significado da palavra. A partir daquele dia,
minha observação se tornou mais aguda. Eu passei a notar coisas que antes passavam despercebidas. A maneira como ele encerrava uma chamada no celular assim que eu entrava no cômodo. O jeito como ele perguntava, de forma casual, sobre meus planos, sobre minhas idas ao banco. Ele estava me estudando, mapeando minha rotina, meus hábitos. E eu o estudava de volta. O jogo silencioso entre nós era exaustivo. Era uma dança macabra de dissimulação e suspeita, onde um sorriso podia ser um afago ou o prelúdio de um ataque. O ar em casa tornou-se irrespirável, carregado de uma tensão que podia ser cortada com uma faca. A crueldade dele se manifestava nos detalhes. Na semana passada, ele limpava a estante da sala e, com uma pressa injustificada, esbarrou e quebrou um passarinho de porcelana, um presente de Bento do nosso primeiro ano de casados. O pedido de desculpas foi superficial, dito enquanto ele já juntava os cacos com a pá de lixo. Era só uma coisinha velha, mãe. Depois eu te compro outro, um mais bonito. Ele não entendeu, ou não quis entender, que não era um objeto. Era a minha memória que ele havia quebrado e jogado fora com o mesmo descaso com que parecia estar tratando a minha vida. Cada pedaço daquela porcelana era um pedaço do meu coração que ele varria para debaixo do tapete. A porta do pequeno escritório, onde guardo a escritura da casa e meus documentos importantes, se tornou o epicentro da minha ansiedade. Eu, que nunca tranquei uma porta dentro da minha própria casa, passei a fazê-lo. A chave, pequena e fria, parecia pesar uma tonelada na minha mão. O ato de girá-la na fechadura era um ritual doloroso, a materialização da desconfiança. Aquela porta trancada era uma barreira física que refletia a barreira emocional que agora nos separava. Eu não estava mais apenas trancando papéis. Estava trancando meu filho do lado de fora da minha confiança, do meu respeito. E isso doía mais do que qualquer golpe que ele pudesse me dar. A solidão nunca foi tão avassaladora. Com quem eu poderia compartilhar essa agonia? Contar aos vizinhos ou amigos seria como pendurar um cartaz na janela admitindo meu fracasso como mãe. Seria expor a ferida da minha família para que todos vissem. A única pessoa com quem eu conversava era Bento. À noite, eu pegava seu retrato, sentava na poltrona e sussurrava minhas aflições para seu rosto sorridente no papel. O que eu faço, meu amor? O que eu faço com o nosso menino? Ele se perdeu, Bento. E eu estou com tanto medo de me perder também. As lágrimas que eu segurava o dia inteiro finalmente encontravam um caminho, silenciosas, quentes, inúteis. Mas em meio a tanta dor e medo, algo novo começou a brotar. Uma raiva fria, serena, que não vinha do ódio, mas do amor próprio. A imagem da mulher forte que construiu um negócio do nada, que enfrentou a viuvez de cabeça erguida, começou a emergir das cinzas da minha tristeza. Eu não era uma velhinha indefesa esperando para ser enganada. Eu era Elvira. E ninguém, nem mesmo o filho que eu amava mais que a vida, tinha o direito de apagar a minha história, de roubar a minha paz, de ameaçar o futuro da minha neta. A tristeza estava se transformando em combustível. Eu não ia mais apenas reagir, eu ia começar a agir. E ele não fazia ideia da força que estava prestes a despertar. A raiva que despertou em mim não era barulhenta. Era silenciosa e fria. Ela me deu clareza. Eu entendi que precisava de mais do que apenas suspeitas e pequenos indícios. Eu precisava de uma prova concreta, algo que eu pudesse segurar em minhas mãos, algo que tornasse a traição dele inegável. Meus olhos se fixaram em um objeto que até então era apenas parte da paisagem. A pasta preta de couro que Ricardo agora carregava para todo lado. Ele não a largava por nada. Ela ficava ao seu lado durante o jantar, ia com ele para o quarto, para o banheiro. Aquela pasta não era um acessório de trabalho, era um cofre, um apêndice de seus segredos. E eu decidi, com uma calma assustadora, que precisava abri-la. A questão não era se, mas quando. A casa se transformou em um campo de batalha silencioso. Nós dois representávamos nossos papéis com uma perfeição digna de um prêmio. Eu era a mãe idosa, um pouco mais quieta e introspectiva, talvez um pouco alheia. Ele era o filho atencioso, mas visivelmente estressado com problemas de trabalho. O café da manhã era um tormento de cordialidades forçadas e o jantar, um exercício de monólogos sobre o tempo. Mas sob a superfície da normalidade, a guerra era travada nos olhares, nas pausas, no que não era dito. Cada tic-tac do relógio da sala parecia marcar a contagem regressiva para uma explosão que eu sabia ser inevitável. Eu o observava.
Estudava seus movimentos, suas brechas, esperando o momento exato para atacar. A oportunidade quase surgiu em uma noite de quinta-feira. A campainha tocou, uma entrega de farmácia, e Ricardo, impaciente, levantou-se do sofá, deixando a preciosa pasta para trás. Meu coração disparou. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Era agora. Eu precisava ser rápida. Comecei a me mover, a me erguer da poltrona, mas meus 72 anos pesaram. Meus movimentos foram lentos demais. Quando eu estava quase de pé, ele já estava de volta, fechando a porta. Seus olhos foram diretamente para a pasta e depois para mim, com um brilho de desconfiança. Ele a pegou rapidamente, ajeitando-a no colo de forma protetora. Respirei fundo e disfarcei, fingindo apenas me ajeitar na poltrona. A chance havia passado, mas seu gesto paranoico só confirmou que eu estava no caminho certo. O tesouro do pirata estava ali. Percebi que não poderia depender da sorte ou de um descuido dele. Eu teria que criar a minha própria oportunidade, forçar a sua mão. A ideia me veio durante uma insônia, enquanto eu ouvia os seus passos ansiosos no andar de cima. Eu usaria a minha maior arma, a mesma que ele tentava usar contra mim, a minha aparente fragilidade. Eu ficaria doente. Não um simples mal-estar, mas algo que exigisse uma ação imediata dele, algo que o fizesse sair de casa por tempo suficiente. Um plano arriscado que me enchia de vergonha, mas a alternativa era a inércia. A derrota. A Elvira, que lutou a vida inteira, não podia se dar ao luxo de desistir agora. Pela manhã, meu teatro começaria. Não comi nada no café da manhã. Um fato inédito. Quando Ricardo perguntou, respondi com uma voz fraca que não estava me sentindo bem, que sentia uma dor estranha no peito. A preocupação em seu rosto era superficial, mas a irritação por ter sua rotina alterada era genuína e visível sob a fina camada de atuação. Pedi para ele me ajudar a ir para o quarto, apoiando-me em seu braço mais do que o necessário, sentindo a tensão em seus músculos. Deitei na cama e fechei os olhos, controlando a respiração para parecer mais fraca, mais vulnerável. Eu odiava cada segundo daquela farsa. Odiava a mulher frágil que eu estava fingindo ser, mas era um sacrifício necessário. A caça havia começado. Depois de 1 hora de gemidos baixos e queixas calculadas, eu disparei o meu tiro. Filho! Chamei com a voz trêmula. Acho que é meu coração. Tem um remédio que o Dr. Afonso me receitou para emergências. É um importado. Só vende naquela farmácia grande, lá perto do centro. Você poderia buscar para mim? É o único que adianta. Eu sabia que a distância era a chave. Seria uma viagem de pelo menos 1 hora, entre ida, vinda e a espera na farmácia. Eu vi a luta em seu rosto, a obrigação de manter as aparências contra a frustração de perder seu tempo. Por fim, a máscara do bom filho venceu. Claro, mãe. Fica quietinha aí que eu já volto, ele disse, já pegando as chaves do carro com pressa. Ouvi seus passos apressados descendo a escada, o som da porta da frente batendo com um pouco mais de força do que o normal. Ouvi o motor do carro ligar e o som dos pneus se afastando até desaparecer na rua. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que eu já ouvi na vida. Por um instante, o pânico me paralisou na cama. E se eu estivesse errada? E se a pasta contivesse apenas papéis de trabalho e eu estivesse prestes a cometer a maior injustiça da minha vida, destruindo a imagem do meu filho por causa de uma fantasia paranoica? A dúvida era uma tortura, um veneno. Mas então, a imagem do rosto assustado da minha neta Ana me veio à mente e a força voltou às minhas veias. Eu precisava saber. Levantei-me da cama, não mais como uma doente, mas como uma soldada em sua missão. Desci as escadas, meu coração martelando contra as costelas, cada degrau um eco da minha ansiedade. E então eu a vi. Lá estava ela. A pasta preta. Na pressa, na irritação de ter que sair, ele a havia esquecido. Estava largada sobre a poltrona da sala, vulnerável, exposta. Parecia respirar, pulsar com os segredos que guardava. Era inacreditável. O destino, ou talvez o fantasma de Bento, me havia dado a chance que eu precisava. A verdade estava a poucos metros, trancada por um simples zíper. Aproximei-me devagar, como se ela pudesse me atacar. Eu não sabia que, ao abrir aquele zíper, eu estaria fechando para sempre a porta do meu coração para o meu próprio filho. Minha mão tremia tanto que mal consegui segurar o puxador de metal frio. O som do zíper se abrindo foi agudo, rasgando o silêncio da casa
e da minha alma. O que eu estava prestes a descobrir era muito pior do que um testamento falso, pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse ter imaginado. Era a prova não só de que meu filho planejava roubar meu futuro, mas de que ele já estava destruindo ativamente o meu presente, de uma forma sórdida e perigosa. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. Com os dedos trêmulos, abri a pasta. O cheiro de couro e papel velho encheu minhas narinas. Eu esperava encontrar um documento, talvez uma escritura falsificada ou um testamento forjado com meu nome. Algo simples, direto, uma traição de uma página só. Mas o que encontrei foi o caos. Uma pilha desorganizada de papéis, contas, cartas amassadas. Minha primeira sensação foi de confusão. Aquilo não parecia o plano ardiloso de um golpista, mas o desespero de um homem afundado em problemas. Puxei a primeira folha do topo. Era um contrato de empréstimo. Coloquei meus óculos de leitura, que pareciam pesar 1 tonelada no meu rosto, e me forcei a ler as letras miúdas, o jargão bancário que eu nunca entendi direito. Meu sangue gelou. O contrato era de uma financeira com um nome que eu nunca tinha ouvido falar. O valor do empréstimo era altíssimo, uma quantia que eu jamais sonharia em pedir. E o nome do devedor, impresso em negrito no topo da página, era o meu, Elvira de Almeida. Rolei o olhar pela página, sentindo um zumbido crescer nos meus ouvidos, abafando o som do relógio na parede. E então, na última linha, eu vi a minha assinatura. Ou melhor, uma imitação grosseira, trêmula, quase infantil da minha assinatura. Um rabisco arrogante que tentava roubar meu nome, minha honra, minha vida. Era a prova de que a imaginação da minha neta não era uma fantasia, mas um vislumbre aterrorizante da realidade. Meu desespero me compeliu a cavar mais fundo. Com as mãos agora agindo por conta própria, revirei o conteúdo da pasta. Não era apenas um contrato, era outro. E mais outro. Eram 5. 5 empréstimos, cada um de uma empresa diferente, cada uma com um nome mais suspeito que a outra. Eram todos em meu nome. Todos com a minha assinatura falsificada. Entre os contratos, havia cartas de cobrança. Primeiro educadas, depois firmes e, por fim, ameaçadoras. Palavras como medidas legais, cobrança extrajudicial e consequências severas saltavam das páginas. A soma total da dívida que ele havia criado em meu nome era uma monstruosidade, um valor que consumiria minha casa, minhas economias, tudo. Ele não estava apenas esperando eu morrer para pegar o que era meu. Ele já tinha me roubado em vida. A reviravolta foi um soco no estômago. A percepção da verdade era 1000 vezes pior do que a minha suspeita original. Um filho que cobiça a herança é uma tragédia familiar, mas um filho que falsifica sua assinatura, que a endivida com criminosos, que joga o nome da própria mãe na lama para se salvar, isso é outra coisa. Isso é uma monstruosidade. Ele não estava apenas sendo ganancioso, ele estava ativamente me destruindo, me usando como um escudo humano contra os demônios que ele mesmo havia convocado. Cada sorriso, cada "eu te amo, mãe", cada flor que ele me deu nos últimos meses era uma mentira para me manter dócil enquanto ele me sangrava pelas costas. A traição não era uma possibilidade futura, era uma carnificina presente. Foi então que ouvi o som do carro dele se aproximando. O barulho dos pneus no cascalho da entrada soou como o anúncio do fim do mundo. Uma parte de mim queria correr, me esconder, fingir que nada tinha acontecido. Mas a Elvira, que sobreviveu a tudo, ressurgiu com uma força glacial. O medo se transformou em uma calma gélida. Não escondi os papéis, não fechei a pasta. Pelo contrário, com uma precisão cirúrgica, eu me sentei na minha poltrona, a mesma onde Ana me contou seu segredo, e arrumei os contratos sobre a mesinha de centro. Coloquei cada um deles virado para a porta, com as assinaturas forjadas em evidência, como uma promotora exibindo suas provas para o júri. E então, esperei. O coração quieto, a alma em armas. A porta se abriu. Ricardo entrou, segurando uma sacola de farmácia. "Mãe, consegui o remédio. Foi difícil de achar." Sua voz morreu na garganta. Seus olhos seguiram a mesma trajetória. Primeiro, o meu rosto, impassível. Depois, a pasta preta aberta no chão. E, por fim, os papéis dispostos sobre a mesa. Vi a cor sumir de seu rosto. Vi o suor brotar em sua testa. A máscara do filho preocupado não apenas caiu, ela se estilhaçou em 1000 pedaços no chão da sala. O que restou foi a imagem de um rato encurralado, com os olhos arregalados de pânico e culpa. "Mãe, o que é isso? Por que você mexeu nas minhas coisas?"
Ele gaguejou, a voz fraca, patética. Eu não disse nada. Apenas levantei a mão e apontei, com o dedo indicador firme, para uma das assinaturas falsificadas. Aquele gesto foi o suficiente. Ele olhou para o papel, para o rabisco que selou seu destino, e desabou, não em lágrimas de arrependimento, mas em uma explosão de raiva e autocomiseração. Ele gritou sobre como perdeu tudo no jogo, sobre como devia dinheiro a agiotas perigosos, sobre como eles estavam ameaçando a ele, e até mesmo a Ana. Ele confessou tudo, em meio a soluços e acusações. Eu não tive escolha, mãe. Era isso ou morrer. Eu fiz para nos proteger. Você não entende. Ele berrava, as palavras ecoando pela casa que um dia foi um lar e agora era a cena de um crime. Ouvi todo o seu discurso desesperado em um silêncio absoluto. Deixei que ele esvaziasse todo o veneno, toda a fraqueza, toda a podridão que carregava dentro de si. Quando ele finalmente se calou, exausto, ofegante, esperando por uma reação minha, talvez gritos, talvez lágrimas, talvez um abraço de compaixão, eu fiz algo que ele jamais poderia prever. Com a tranquilidade de quem executa um ato há muito decidido, peguei o telefone sem fio da base ao lado da minha poltrona. Minha mão não tremia mais. Estendi o aparelho sobre a mesa e o empurrei suavemente em sua direção, até que parasse bem na sua frente. E então, eu falei. Minha voz saiu firme, mas cada sílaba estava encharcada de uma dor que duraria para sempre. Então ligue para a polícia. É a sua única escolha agora. Ele me encarou, incrédulo. O choque em seus olhos era total. Ele esperava qualquer coisa, menos aquilo. Esperava que o amor de mãe, o mesmo amor que ele usou e abusou, fosse mais uma vez a sua salvação. Ele não entendeu que aquele ato não era de vingança, mas o último e mais doloroso ato de amor que eu poderia lhe oferecer. Era o ato de lhe devolver a responsabilidade pela própria vida, de forçá-lo a encarar as consequências de suas escolhas. Ele me olhou como se eu fosse a traidora, mas a verdade é que, naquele momento, eu estava salvando a nós dois. A ele, da sua própria destruição, e a mim, da cumplicidade do meu silêncio. Você teria coragem de fazer o mesmo? Ele não pegou o telefone de imediato. Por um longo minuto, que pareceu uma eternidade, ele apenas ficou ali, olhando para o aparelho como se fosse uma serpente. O único som na sala era o tic-tac do relógio, marcando os segundos finais da vida que conhecíamos. Em seus olhos, vi uma sucessão de emoções, negação, súplica, raiva e, finalmente, uma resignação vazia. Ele havia chegado ao fim da linha, ao fim de todas as suas mentiras. Com a mão trêmula, ele finalmente pegou o telefone. Sua voz, ao relatar o que havia feito para a pessoa do outro lado da linha, era a de um menino assustado, despido de toda a arrogância. Eu não fiquei para ver sua humilhação. Virei o rosto para a janela, para o meu jardim, para as roseiras que Bento havia plantado, e chorei em silêncio pela morte do filho que eu um dia tive. A chegada da polícia foi discreta, quase reverente. 2 policiais, um homem e uma mulher, entraram na minha casa com passos cuidadosos, como se soubessem que estavam pisando nas ruínas de uma família. Não houve gritos, não houve algemas, apenas uma conversa baixa, perguntas que eu não me esforcei para ouvir. Ricardo não resistiu. Ele parecia um boneco de pano, esvaziado de toda a sua força, de toda a sua astúcia. Vê-lo sendo escoltado para fora da porta da frente, a mesma porta por onde ele entrou como um bebê em meus braços, foi a cena mais surreal e dolorosa da minha existência. Senti uma tristeza abissal, a dor de um membro amputado. Mas em meio à dor, não havia arrependimento. Havia a certeza terrível de que eu tinha feito a única coisa que poderia ser feita. Quando o carro da polícia partiu, levando meu filho e o que restava do meu coração, a casa mergulhou em um novo tipo de silêncio. Não era mais o silêncio pesado da tensão e da desconfiança, mas um silêncio limpo, vasto, cheio de espaço. Era o silêncio que fica depois que a febre passa, depois que a tempestade se afasta. Caminhei lentamente pelos cômodos, tocando os móveis, as paredes, como se estivesse me reapresentando à minha própria casa. Fui até a janela da sala e a abri completamente, deixando que o vento da tarde entrasse e levasse consigo os últimos vestígios do cheiro de medo e mentira. O ar que encheu meus pulmões era, pela primeira vez em muito tempo, um ar de paz. Foi então que senti 2 mãozinhas abraçando minha cintura. Ana, ela tinha ficado em seu quarto, protegida da parte mais feia daquela tarde. Ela olhou para mim, com seus olhos sábios de criança, e não fez perguntas. Ela apenas me abraçou com toda a sua força. Eu me ajoelhei,
sentindo minhas juntas protestarem, e a envolvi em meus braços, afundando meu rosto em seus cabelos. O cheiro dela, um cheiro de biscoito e de futuro, era a minha âncora. Naquele abraço, eu entendi tudo. Eu não tinha perdido um filho. Eu tinha garantido o futuro da minha neta. A segurança dela era a única herança que importava. O único bem que eu não poderia jamais deixar que fosse roubado. Segurando-a junto a mim, senti a verdadeira dimensão do que havia acontecido. O amor de uma mãe não é apenas proteger. É também saber a hora de soltar. A hora de deixar que as consequências ensinem o que as palavras já não conseguem mais. Meu amor por Ricardo havia se tornado uma gaiola que o impedia de crescer, de ser responsável. Ao forçá-lo a encarar a verdade, eu lhe dei a única chance, ainda que remota, de um dia se reencontrar, de se redimir. Talvez esse tenha sido o meu ato final e mais puro de maternidade. Não salvá-lo de si mesmo, mas entregar-lhe o espelho para que ele pudesse finalmente enxergar o estranho em que havia se transformado. Eu passei a vida inteira tentando proteger meu filho do mundo, de suas maldades e de suas tentações. Construí uma fortaleza de amor ao redor dele, acreditando que nada poderia atingi-lo. Mas no fim, foi a inocência da minha neta, um simples sussurro, que me protegeu dele. E essa foi a lição mais dura e mais valiosa que a vida me ensinou aos 72 anos. A lição de que, às vezes, o amor incondicional pode nos cegar para a verdade que está bem na nossa frente. E que o maior perigo, o monstro mais assustador, pode não estar lá fora, à espreita na escuridão, mas dormindo sob o mesmo teto que você construiu com todo o amor do seu coração.